Daniel Oliveira esteve no Eixo do Mal, no seu habitual espaço de comentário político, e falou sobre a possibilidade do fim do Partido Social Democrata, que ele considera que é uma possibilidade cada vez mais real e que eu acho que temos que ouvir este comentário, porque eu até acredito que ele esteja certo. Eu já tinha dito anteriormente, no momento em que o Chega conseguiu consagrar o segundo lugar do ponto de vista de deputados eleitos na Assembleia da República, eu avisei, um dos 3 blocos terá que desaparecer. Eu assumi que seria o Partido Socialista por uma simples razão, não tinha só um legado dificílimo de carregar, como também tinha um partido a afirmar-se à sua esquerda, mas visto que o legado aparentemente não conta, porque o povo português tem a memória de um peixe, e este adversário do Partido Socialista à esquerda não se está a afirmar como eu esperava que se afirmasse, que é o caso do livro de Rui Tavares, aparentemente o Partido Social Democrata é o principal candidato a este desaparecimento, que eu próprio sentenciei há uns tempos atrás, não porque eu seja uma figura muito erudita, capaz de prever o futuro com uma capacidade absolutamente, distinta de qualquer outra, é apenas porque me pareceu evidente que 3 blocos não vão continuar, um deles vai desaparecer e o PSD parece-me no dia de hoje um candidato mais sério a esse desaparecimento. Vamos ver a intervenção e fazer uns comentários. Luís Montenegro está convencido que se pegar em medidas populares, porque o ressentimento em relação ao que está próximo é sempre muito popular, transformam o seu governo num governo popular. As pessoas cheiram a léguas, até as que concordam a estas medidas, cheiram a léguas o oportunismo. Quem queria que esta agenda fosse a agenda central do governo votou no Chega, não votou no PSD. As pessoas que votaram no PSD queriam que o PSD resolvesse o problema do Serviço Nacional de Saúde, da habitação, estão concentrados nessas questões. Uma sondagem do Expresso da semana passada explicou que os eleitores do PSD acham o Chega muito pior do que o Partido Socialista. Acham pior do que o Bloco de Esquerda e do que o PCP. Os eleitores do PSD consideram, é o partido que os eleitores do PSD se consideram mais distantes. Consideram uma ameaça extremista. São os termos que foram escolhidos. Ou seja, há uma divisão entre máquinas. Luís Montenegro está a falar para os eleitores errados. O António Costa desbaratou a maioria absoluta que teve na minha opinião, porque o cálculo esteve sempre à frente de qualquer desígnio. E viu-se a tragédia que isso significou para o Partido Socialista. Luís Montenegro é isto em esteroides. Vou dizer o quê? É verdade. Isto é verdade. Reparem numa coisa. O Partido Socialista, neste momento, não por mérito próprio, mas por falta de mérito do governo, consegue afirmar-se como uma alternativa para os eleitores do centro, porque o Luís Montenegro e os seus ministros e toda a sua atuação política parecem desenhadas por uma criança de 3 anos. O Luís Montenegro parece estar a seguir a estratégia política de uma criança de 3 anos. Uma criança de 3 anos que ainda não sabe falar, mal sabe escrever e fez ali um rascunho e o Luís Montenegro está a seguir o rascunho. E, portanto, é um disparate, obviamente. A questão é, não é que eu não goste destas medidas que o Luís Montenegro tenta roubar ao Chega. Atenção, adoro, eu acho muito bem que ele as implemente, mas nós todos sabemos que o original é sempre melhor do que a cópia. Ninguém quer a cópia do André Ventura, nós queremos o André Ventura, não é? Não queremos a cópia. A cópia é fraquinha, não tem carisma, tem fraca capacidade de comunicação, não tem uma convicção naquele corpo e nós não queremos essa cópia barata. E, portanto, Luís Montenegro está a olhar muito. Exatamente como o Daniel Oliveira disse, eu não estou certo de que o Luís Montenegro seja o António Costa em esteroides, mas seguramente que tem muitas parecenças e percebo e concordo com o que Daniel Oliveira está a dizer. Realmente António Costa colocou a estratégia política acima de qualquer desígnio. Era uma figura, à semelhança do que já disse Miguel Morgado, com a espinha dorsal de uma enguia, não é? E, portanto, António Costa e Luís Montenegro partilham esse traço em comum, estão ambos a jogar política. A diferença é que o António Costa estava a jogar para ganhar, o Luís Montenegro está a jogar para não morrer. É a diferença. Sabem aqueles clubes na segunda divisão que têm ali os 3 lugares cimeiros em que 2 deles ou um deles joga para subir, os outros jogam para tentar ir aos playoffs, depois têm ali a metade da tabela que não sobem nem descem, e depois têm aqui os de baixo que estão a jogar para não descer. O António Costa na altura jogava para vencer, e jogou para vencer toda a sua vida, e portanto politicamente era muito mais inteligente do que Luís Montenegro. Era uma figura desprezível que destruiu este país, estamos apenas a analisar a estratégia política. Enquanto que António Costa jogava para ganhar, Luís Montenegro joga para não descer. É essa a diferença essencial, mas ambos colocam a estratégia política
política, no caso de Luís Montenegro, fraca, no caso de António Costa, funcional. Ambos colocam a estratégia política à frente de qualquer desígnio. E Luís Montenegro, que tinha aqui uma oportunidade de ouro. E tinha uma oportunidade de ouro porquê? O Luís Montenegro podia ter aproveitado e secado o Partido Socialista em duas ocasiões essenciais, nestas últimas eleições e nas presidenciais. Luís Montenegro conseguiu apresentar o pior candidato que alguma vez lhe podia ter ocorrido, que era Luís Marcos Mendes, e que isso era relativamente evidente de ver. E depois, nas legislativas que teve, o Luís Montenegro poderia-se ter distanciado, lá está, mas também tem que ver com esta crise de identidade bastante habitual no Partido Social Democrata, em que o Partido Socialista, até por uma cultura política mais esquerdista, permite ao Partido Socialista posicionar-se mais à esquerda de forma mais clara com os seus slogans e identidade política, do que propriamente o Partido Social Democrata, que eventualmente quer liderar o bloco à direita no Parlamento, mas como não são de direita, nem sequer têm propriamente identidade política, jogam pela sobrevivência. E é importante dizer isto. António Costa era um jogador, tinha uma estratégia, conseguiu sucesso político. Luís Montenegro está a jogar para não descer. E como está a jogar para não descer, não tem identidade política. Não tendo identidade política, está a tentar copiar o André Ventura e não tem capacidade sequer para o fazer. Obviamente que o PSD se torna um candidato a descer de divisão. E o meu problema é que Pedro Passos Coelho, e esta é que é a questão, Pedro Passos Coelho pode ainda colocar um ponto de interrogação em cima da mesa sobre qual é o partido que desce verdadeiramente de divisão, porque o Luís Montenegro saindo e Pedro Passos Coelho conseguindo chegar e ganhar eleições dentro do Partido Social Democrata, não só vai revitalizar o Partido Social Democrata, como vai dar um último suspiro à direita tradicional. E eu, como prefiro o fim do PSD do que o fim do Partido Socialista, idealmente preferia o fim dos dois, mas como prefiro o fim do Partido Social Democrata do que o fim do Partido Socialista, eu acho que era importante que Pedro Passos Coelho não voltasse desse ponto de vista. Isto porquê? Porque Pedro Passos Coelho não voltando, a direita tradicional acaba mesmo e temos uma reformulação da direita, permitimos reformular a direita portuguesa e depois temos um alvo a abater, que é o Partido Socialista. E em política tem que haver alvos a abater, tem que haver inimigos políticos, isso não haja dúvida nenhuma. Por outro lado, o Partido Socialista vai acabar também por absorver um bocadinho do Partido Social Democrata. Mas enfim, vamos ouvir a segunda parte, porque isto ainda tem mais que se lhe diga. Sendo que o contexto é muito pior, porque a direita está em muito mais rápida transformação do que estava à esquerda, porque o contexto é muito mais instável do que era naquela altura, e porque há muito mais para onde o voto fugir do que havia ao do Partido Socialista. E este governo não falha só naquilo que conta, nas coisas que era suposto ter resolvido e que é a razão da sua impopularidade. Luís Montenegro está a cavar uma crise de identidade no PSD e isso António Costa não fez ao Partido Socialista. Disse já faz. Isso não fez. Não fez. Aliás, António Costa, daquilo que poderia ser uma crise de identidade do Partido Socialista, que foi a geringonça, teve a seguir uma maioria absoluta. Luís Montenegro está a cavar uma crise de identidade no PSD. Vou terminar. Basta uma crise económica mais profunda e eu acho que o PSD corre um risco existencial. Porque o PS tem muita facilidade em ocupar o espaço do centro do PSD, muitíssima facilidade, e não falta para onde fugirem votos para a direita. Há muito para onde fugirem votos para a direita. E porquê? Porque está a ignorar todos os sinais que o seu eleitorado está a dar permanentemente. Dá nesta sondagem, deu nas presidenciais, o eleitorado do PSD está a fazer com bandeiras brancas. Não é isto que nós queremos. A Europa é um cemitério de partidos que eram estruturantes para a democracia. As coisas chegam cá depois. Luís Montenegro está a correr riscos muitíssimo maiores do que parece, porque nós achamos que isto é como de costume, não é como de costume. Há aqui um ponto final que aqui discordo de Daniel Oliveira, que é a questão de, Luís Montenegro está a copiar as medidas do Chega e por isso o eleitorado que rejeita o Chega não vai gostar. A questão é que o eleitorado que rejeita o Chega rejeita por um conjunto muito variado de razões. Em primeiro lugar, rejeita o Chega. Muitas das pessoas rejeitam por causa da forma, não gostam tanto da forma, não têm nada contra o conteúdo propriamente dito, mas a forma desagrada e, portanto, apesar de rejeitarem o Chega, eu não acredito que rejeitem as medidas sobre a questão migratória. Esse é o ponto. Aliás, o facto mais evidente que demonstra que o povo português é favorável a uma restrição na imigração, ou pelo menos a um controle. Não digo os repatriamentos em massa, isso seria a minha posição, não digo que isso seja maioritário no povo português, mas será, lá chegaremos. Mas
partindo do pressuposto que o povo português rejeita o Chega, seguramente que uma boa parte dos votantes não rejeita a ideia de que há imigração em mais e que isto tem sido uma brincadeira de todo o tamanho, até alguns da Iniciativa Liberal. E, portanto, o problema essencial do Partido Social Democrata é que não está a aprovar coisas que valham a pena do ponto de vista comunicacional e até do ponto de vista prático e que possam alegrar ao seu eleitorado, justificando a ideia de que votaram no Luís Montenegro para resolver os problemas que o Ventura aponta, mas sem a forma do Ventura. E eu acho que isso é o que o eleitorado do Partido Social Democrata quer dizer. Eu não estou certo, nem aceito a ideia da sondagem, não estou certo mesmo de todo que um eleitor do Partido Social Democrata, pelo menos o eleitor médio, que eu bem sei que são de centro e se calhar facilmente votariam na Iniciativa Liberal, que mais depressa votem no PCP do que no Chega. Não acredito nisso. Aliás, o que os resultados eleitorais têm mostrado é que uma boa parte das pessoas vai votar no Chega, só não sabe é quando, não é? Portanto, as presidenciais já reuniram mais de 300 mil votos do que as últimas legislativas, e portanto uma boa parte das pessoas vai votar no Chega, só não sabe é quando. Agora, a questão que tem que se meter em cima da mesa é a seguinte: esta ideia de colar o Chega ao PSD, e que tem sido favorecida evidentemente por esta ambiguidade de Luís Montenegro, é uma ideia que eu não creio que sozinha prejudique Luís Montenegro eleitoralmente. Eu acho que Luís Montenegro, ao contrário do que diz a sondagem, não está a sair prejudicado do ponto de vista eleitoral porque tem aprovado coisas que o Chega. Não creio que seja esse o caso. Eu acho que Luís Montenegro está a sair prejudicado eleitoralmente porque é uma cópia barata do Ventura. Esse é o primeiro lugar. E depois, em segundo lugar, e esta parte também é importante, parece-me, Luís Montenegro tem danos auto-infligidos, nomeadamente do ponto de vista da comunicação. Cabe na cabeça de alguém tentar aprovar uma reforma laboral entre o 25 de Abril e o 1º de Maio, em que, evidentemente, os sindicatos, que também estavam com proximidade de eleições internas, disseram: vamos marcar uma greve geral porque, já que estamos a fazer política interna nos sindicatos, as pessoas têm que saber que nós servimos para alguma coisa. Cabe na cabeça de alguém tentar a reforma laboral nessa altura. As coisas também têm timings políticos, evidentemente, e vocês não podem fazer uma coisa nessa altura. Nem vou falar da altura dos incêndios, em que a televisão aparece dividida ao meio, Luís Montenegro de um lado, incêndios do outro, Luís Montenegro com um gin tónico na mão, o Hugo Soares agarrado a leitão a mar, uma grande festarola, o país a arder. Nem vou falar de todas essas falhas de comunicação que estou certo que infligiram danos irreparáveis no eleitorado de Luís Montenegro em concreto. Agora, não me parece que as pessoas, genericamente falando, rejeitem o Ventura ou o Chega. Podem rejeitar a forma, porque a sondagem também não diz porque é que rejeitam o Chega. A sondagem não explica porque é que há meia dúzia de pessoas, não sei qual é a dimensão da sondagem, mas não explica porque é que há meia dúzia de pessoas que preferem o PCP ao Chega. Mas uma boa parte das pessoas dirá: o Ventura é muito radical, diz aqui umas coisas que não me agradam. Mas se nós depois lhe perguntarmos: então, mas gostaria de ver a imigração regulada? Diria que para aí 90% do país diria que sim. Não sei se 100, mas seguramente que perto dos 90 diria que sim. Então, mas gostaria de ver uma diminuição de impostos? Gostaria. Então, mas gostaria de ver... Olhem, agora a RTP privatizada. Por acaso não sei a opinião do povo português sobre isso, mas passando essa à frente. A imigração controlada gostaria. Os cortes nas pensões dos políticos gostaria. E entre outras medidas, o povo português provavelmente diria que sim. Ou seja, enquanto que pode haver uma rejeição do Partido Nacional Populista, que geralmente tem verdadeiramente taxas de rejeição elevada, mesmo com a proximidade de eleições. Basta vocês verem que Jordan Bardella tem o dobro do segundo lugar para as presidenciais francesas e continua a ter uma alta taxa de rejeição. Geralmente, nos nacionais populistas, ou vocês gostam muito ou vocês não gostam, não há uma espécie de intermédio da opinião das pessoas sobre os partidos nacionais populistas. Portanto, eu acho que a sondagem até pode estar a dizer a verdade, mas em simultâneo ignora o facto de que uma boa parte das medidas do Chega são aceitas genericamente até pelas pessoas que não gostam do Chega. Esse é que é o ponto. E ignoram esse ponto de vista. Portanto, Luís Montenegro até poderia estar a aprovar coisas decisivas e estar a disputar o eleitorado com o Chega. A questão é que as pessoas veem o Luís Montenegro como uma cópia barata do Ventura e, ao mesmo tempo que não consegue aprovar coisíssima nenhuma, não tem capacidade para o fazer e tem os piores timings de comunicação que alguma vez foram vistos em Portugal. E, portanto, as pessoas gostam mais do original do que da cópia. Podem rejeitar o Ventura, mas se calhar não rejeitam uma boa parte das medidas que ele propõe, e Luís Montenegro não está a perceber isso. Porque o seu eleitorado se calhar até quer a imigração controlada, mas não quer
obrigatoriamente que Luís Montenegro se ande a tentar armar em Ventura. E, portanto, as duas coisas poderiam ser facilmente negociáveis e poderiam facilmente avançar. Mas é como diz a sabedoria popular portuguesa, o original é sempre melhor do que a cópia. E, portanto, eu já tinha falado deste tema, eu acho mesmo que um dos partidos vai acabar, ou pelo menos tornar-se de tal maneira residual que passa a ser irrelevante. Não acredito que 3 blocos sejam sustentáveis durante muito tempo. Talvez nos próximos anos sim, mas num prazo de 10 anos no limite, um destes blocos vai ter que desmoronar e talvez o PSD seja o principal candidato ao dia de hoje. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, bem na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.